Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é Moisés Acorce, sou um instrutor aqui na Dunk Code e hoje a gente vai falar sobre Fetch e sobre o Axios. O que é melhor na hora de consumir APIs? Aliás, quais as diferenças entre eles? Antes de começar, já quero te pedir aí para você deixar o seu like nesse vídeo, para você também se inscrever no canal, acompanhar as novidades e principalmente confere os links que estão aí na descrição. Eu tenho certeza que eles vão mudar a sua vida. Então, na prática, vamos lá pro programa? Vamos pro Visual Studio Code? Vamos descobrir a diferença? E maravilha! Basicamente aqui a gente já tem o nosso projetinho criado. A única coisa que eu fiz diferente foi eu transformei a nossa função principal numa classe e coloquei ela para poder estender o nosso component, fazendo assim com que ela tenha uma herança com o component do React. Tudo bem, então vamos lá. Outra coisa que eu também fiz, eu criei um arquivo axios.js, fetch.js, para a gente poder estar aí vendo um pouquinho das estruturas e a diferença entre elas dentro do JavaScript no geral. No Axios, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, não somente no Axios, mas nessas requisições é a seguinte: o Axios ele não faz parte, ele não é nativo do JavaScript. Ele é um pacote, você tem que vir aqui e digitar npm install Axios, e então você vai ter a instalação e tudo mais, e logo em seguida você tem que importar. Dessa forma, import Axios from Axios. Prontinho. Dessa forma, ele já está pronto para poder ser utilizado. Já o fetch, ele é nativo do JavaScript, ele já vem ali dentro. Então você não precisa instalar nenhum tipo de pacote, você não precisa instalar nenhum tipo de dependência, simplesmente pode utilizá-lo da forma que ele foi proposto. Aí você já começa a pensar, poxa, então nesse caso é muito melhor utilizar algo que já está dentro do JavaScript. Mas calma lá, porque o Axios ele tem aí as suas facilidades. Então vamos começar aqui pelo fetch, antes de ir para o Axios. Aqui dentro vamos criar uma constante chamada URL, e dentro dela vamos colocar o seguinte dado: a nossa URL que está bem ali. E vamos voltar para o nosso React App. Além disso, vamos criar aqui uma constante chamada options e vamos passar alguns parâmetros para ela. Entre ela, o método que a gente tem que passar. Nesse caso, vamos utilizar aqui o método... Vamos usar aqui o método get, por exemplo. O método get. E vamos colocar também alguns cabeçalhos. Aqui nos headers, a gente vai colocar o accept. E vamos também colocar aqui o nosso application/JSON e o content type. E aqui o content type. No caso aqui tem que ser maiúsculo e aqui também. Vamos colocar o nosso application/JSON e vamos colocar aqui o nosso charset como sendo UTF-8. Dessa forma, nós não teremos problemas em trazer, por exemplo, arquivos que possuem acentuação. E aqui agora, a gente precisa passar um body, que é o corpo. A gente vai colocar aqui json.stringify, que é basicamente para a gente transformar numa string. E vamos passar aqui alguns dados. Vamos passar, por exemplo, A10 e B20. Agora a gente vem aqui embaixo e digita fetch URL, que basicamente aqui a gente teve que passar o URL separado, e agora as nossas opções. E, é claro, não acaba por aí. A gente agora tem que colocar aqui um then. A gente basicamente está falando aqui que, então, após ele checar nosso URL e as nossas opções, a gente vai precisar de uma resposta. E aqui a gente vai passar
um console.log response.status. Basicamente, ele vai passar aí o estado da nossa resposta. Agora, vamos aqui para o Axios. Vamos fazer a mesma coisa, a gente vai criar uma constante chamada options e vamos passar alguns atributos. Entre eles, a URL. Perceba que aqui a gente já está passando a URL dentro das opções. Vamos passar aqui a nossa URL. E vamos passar aqui também o método, como sendo método do tipo get. Os headers, a gente vai passar... os headers a gente vai passar basicamente os mesmos que nós passamos aqui no fetch, o accept e o content type. E aqui também nós vamos passar dentro de data os dados A10 e B20. Perfeito. Acabou por aí? Não. Nós temos que vir aqui, vamos colocar Axios. Aqui nós vamos colocar as nossas opções. E então, vamos fazer aquele mesmo processo. Then, nós vamos colocar aqui então nossa resposta e um console.log response status. Vamos salvar aqui. Ele está acusando para a gente aqui um erro. Vamos só ver aqui onde é que é. Ah, eu esqueci de colocar a vírgula bem aqui. E maravilha. Se a gente for analisar, aqui o fetch ele usa a propriedade body para a gente poder estar, por exemplo, enviando os dados ou recebendo, por exemplo, os dados. E nesse caso, o Axios ele já está usando o método data. E os dados enviados pelo fetch, por exemplo, eles têm que ser transformados em strings. Ou seja, a gente chega aqui e tem esse json.stringify. E outro fator também é que a URL ela é passada como argumento no fetch, enquanto no Axios a URL ela faz parte do conjunto de valores. Moisés, o que é o argumento? Basicamente aqui. Você pode ver que ela está separada das opções que nós temos aqui presentes. Enquanto no Axios, ela já vem aqui por padrão. Outro fator importante também que as pessoas discutem em relação ao Axios, fora a sintaxe, que por mais que seja muito parecida, tem algumas diferenças, é basicamente a compatibilidade. O Axios ele é compatível com muitos navegadores, inclusive até mesmo navegadores mais antigos, enquanto o Fetch ele só funciona em versões mais recentes. Então, por exemplo, se você tem algum projeto e você precisa de uma compatibilidade maior, o Axios possivelmente vai ser uma opção melhor. Outra coisa que, inclusive, podemos dizer que é uma vantagem para o Axios é o fato de que o Axios ele tem como você colocar um timeout de uma forma bem simples, enquanto no Fetch é um pouco mais complexo. Por exemplo, se eu quero colocar um timeout para, por exemplo, caso o meu tempo de resposta exceda um limite, ele exibir uma mensagem de erro. É simples. No Axios eu só preciso vir aqui, colocar timeout e colocar aqui, por exemplo, o valor de 4.000, que no caso é o equivalente a 4 segundos. Então eu vou vir aqui, colocar um catch e vou colocar aqui error. Vai ser igual a console.log. Ele vai exibir aqui a nossa mensagem de timeout excedido. Simples, rápido, fácil e prático. Agora, no caso, se a gente quiser fazer isso utilizando o fetch, a gente teria que utilizar a interface abort controller. E assim, não é tão simples como no Axios, mas ela também funciona. E quando a gente cria, por exemplo, esse abort controller, ele permite que a gente aborte a requisição e a propriedade ela se torna apenas de leitura. Ou seja, dessa forma a gente consegue se comunicar com uma request ou até mesmo cancelar. Se o servidor não responder nada em até, por exemplo, 4 segundos, igual a gente colocou aqui, o controller
.abort, ele vai ser chamado. No caso, aqui no Fetch, a gente teria que criar um controller aqui em cima. E outro ponto também, que já até falei aqui, é que o Axios, ele já, na verdade, não citei, mas vocês podem perceber que aqui o Fetch ele usa esse JSON.stringify. O Axios não. O Axios ele já stringifica, entre muitas aspas, ele já transforma em strings os dados enviados nas requests. E você também pode, por exemplo, sobrescrever e criar um meio de transformar o dado de qualquer outra forma que você quiser. Enquanto no Fetch você precisa fazer isso manualmente. Outra coisa que é muito bacana são os indicadores de progressão. Por exemplo, se você quiser fazer uma barra de progresso, no Fetch, perdão, no Axios é muito mais simples, enquanto no Fetch você vai precisar estar utilizando algumas outras funções, que no caso eu posso até trazer em outros vídeos se vocês quiserem, para ficar uma aula mais completa. Olha, interessante isso, né? Mas essa aula foi um pouco teórica demais. Você quer ver na prática como fazer toda uma aplicação React com o back-end em Node para você poder usar o Axios ou o Fetch para poder exibir na tela os itens do seu banco de dados? Então comenta aí se você tem esse interesse e vamos partir para algumas aulas mais práticas. Um forte abraço a todos vocês, confiram o link na descrição, se inscrevam, deixa aquele like e um forte abraço.